K-pop Coreia? Preciso começar esse vídeo com uma pergunta que talvez seja uma das maiores dúvidas da história do K-pop. Quem é o verdadeiro Jungkook? Porque quanto mais os fãs tentam descobrir tudo sobre ele, mais segredos parecem surgir. Estamos falando do integrante mais popular do BTS, o idol que praticamente cresceu diante das câmeras. O garoto tímido de Busan, que virou um fenômeno mundial. Mas existe um detalhe estranho nisso tudo. Mesmo sendo uma das pessoas mais observadas do planeta, Jungkook continua sendo um mistério. E talvez isso não seja por acaso. Durante anos, fãs perceberam comportamentos estranhos, sumiços repentinos, transmissões misteriosas, mensagens enigmáticas, mudanças inesperadas de aparência e até momentos onde Jungkook parecia querer dizer algo, mas desistia no último segundo. Será que existe uma parte da vida dele que ninguém conhece? Hoje, no K-pop Coreia, vamos mergulhar nos maiores segredos envolvendo Jungkook. Histórias que muitos fãs ignoraram, teorias que viralizaram na internet, momentos que foram apagados rapidamente, e coincidências tão estranhas que fizeram milhares de pessoas acreditarem que existe muito mais por trás da imagem perfeita do Golden Maknae. Mas já aviso agora, algumas dessas histórias deixaram até fãs antigos assustados, porque quando o assunto é Jungkook, nada parece simples. Desde o começo da carreira, Jungkook sempre foi diferente dos outros idols. Enquanto muitos artistas tentavam aparecer o máximo possível, ele parecia gostar de desaparecer. Em várias entrevistas antigas, os membros do BTS já comentaram que Jungkook passava horas sozinho, ouvindo música, editando vídeos ou simplesmente sumindo sem avisar ninguém. Na época, os fãs achavam aquilo apenas parte da personalidade tímida dele. Mas anos depois, algumas pessoas começaram a perceber algo curioso. Jungkook raramente mostrava completamente sua rotina. Mesmo durante lives longas, ele desviava certos assuntos rapidamente. E sempre que perguntas mais pessoais apareciam, ele mudava completamente o clima. Isso fez nascer uma das maiores teorias envolvendo o idol. Muita gente acredita que Jungkook construiu duas versões de si mesmo. A primeira é a que o mundo conhece. O idol engraçado, carinhoso, talentoso e aparentemente tranquilo. Mas a segunda versão seria alguém extremamente reservado, misterioso e até emocionalmente isolado. E talvez existam pistas disso espalhadas por toda a carreira dele. Um dos momentos mais comentados aconteceu durante uma live em que Jungkook parecia completamente diferente do normal. Fãs perceberam que ele estava sério, distraído e até cansado emocionalmente. Em vários momentos, ele ficou olhando para a câmera em silêncio por tempo demais. E quando começou a tocar músicas mais melancólicas, o clima ficou ainda mais estranho. O detalhe que deixou a internet em choque foi uma frase específica. Jungkook disse algo parecido com: "Às vezes as pessoas não conhecem você de verdade." Pode parecer uma frase simples, mas em poucos minutos, milhares de fãs começaram a criar teorias sobre o que ele realmente queria dizer. Alguns acreditavam que ele estava falando da pressão absurda de ser idol. Outros pensaram que aquilo era uma indireta sobre sua vida pessoal. E teve gente que foi ainda mais longe, dizendo que Jungkook estaria cansado de esconder partes da própria vida. A verdade é que ninguém sabe. Mas esse não foi o único momento estranho. Existe outro detalhe envolvendo Jungkook que sempre chamou a atenção dos fãs mais antigos. O hábito dele de apagar coisas sem explicação. Fotos desaparecem, vídeos somem, lives terminam do nada, comentários são deletados rapidamente, e em vários momentos, conteúdos envolvendo Jungkook simplesmente deixaram de existir poucas horas depois de serem publicados. Claro, isso pode acontecer com qualquer idol, mas com Jungkook parece existir um padrão, e foi exatamente isso que fez surgir outra teoria gigantesca entre os fãs internacionais. Muitos acreditam que Jungkook vive uma batalha constante entre a imagem que precisa manter e quem ele realmente é fora das câmeras. Quanto maior o BTS ficava, mais reservado Jungkook parecia se tornar. No começo da carreira, ele aparecia brincando o tempo inteiro. Fazia transmissões espontâneas, falava sem medo. Parecia apenas um adolescente vivendo um sonho. Mas depois do sucesso mundial, alguma coisa mudou. Os fãs começaram a perceber períodos onde Jungkook praticamente desaparecia das redes sociais. E quando voltava, parecia diferente, mais silencioso, mais cuidadoso, mais fechado.
Isso fez muita gente acreditar que a fama extrema afetou Jungkook de uma maneira muito mais profunda do que imaginavam, e talvez uma das maiores pistas disso esteja em algo que quase ninguém percebeu. Durante várias apresentações, fãs notaram que Jungkook frequentemente observava o público em silêncio antes dos shows começarem. Em vez de parecer animado, às vezes ele parecia perdido nos próprios pensamentos. Vídeos desses momentos viralizaram no TikTok e no Twitter. E os comentários eram sempre parecidos. As expressões dele parecem tristes. Parece que ele está carregando algo. Ele não parece feliz de verdade. Claro, ninguém pode afirmar nada apenas olhando expressões. Mas o fato dessas cenas terem se repetido tantas vezes começou a chamar atenção. Principalmente porque vários artistas já falaram sobre o lado sombrio da indústria do K-pop. Pressão absurda, falta de privacidade, controle constante e o medo de decepcionar milhões de fãs. Agora imagine viver assim desde adolescente, sendo observado literalmente o tempo inteiro. Talvez por isso, Jungkook tenha criado uma espécie de escudo emocional. Mas existe outro segredo envolvendo ele que deixou a internet completamente obcecada. Os supostos relacionamentos secretos. Esse é provavelmente o assunto mais misterioso da carreira de Jungkook. Porque diferente de outros idols, quase nunca existiram confirmações reais sobre sua vida amorosa. E justamente por isso, as teorias cresceram ainda mais. Durante anos, qualquer interação mínima de Jungkook com alguém já era suficiente para explodir nas redes sociais. Um olhar, um sorriso, uma música compartilhada, um emoji. Qualquer detalhe virava investigação. Mas teve um caso específico que chamou a atenção de fãs do mundo inteiro. Tudo começou quando internautas perceberam coincidências estranhas envolvendo Jungkook e uma pessoa famosa da indústria. Datas parecidas, objetos iguais, lugares semelhantes, horários coincidentes. De repente, milhares de pessoas começaram a montar verdadeiras investigações online. Vídeos analisando reflexos em espelhos, fotos ampliadas, teorias sobre tatuagens e até comparações de roupas. A situação ficou tão gigantesca que alguns fãs começaram a dizer que Jungkook estava vivendo um relacionamento secreto escondido da mídia. Mas então, algo ainda mais estranho aconteceu. Pouco tempo depois das teorias viralizarem, várias postagens relacionadas ao assunto começaram a desaparecer da internet. Contas privadas, vídeos apagados, comentários sumindo. E isso apenas aumentou ainda mais o mistério. Até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu. Mas uma coisa é certa. Jungkook sempre pareceu extremamente cuidadoso quando o assunto era sua vida pessoal. E talvez exista um motivo muito maior por trás disso. Porque existe um lado de Jungkook que quase nunca aparece diante das câmeras. O lado solitário. Membros do BTS já comentaram várias vezes que Jungkook gosta de ficar sozinho por longos períodos. Em alguns momentos ele simplesmente desaparecia no dormitório. Passava horas ouvindo música ou treinando sozinho madrugada inteira. Isso fez muitos fãs perceberem algo importante. Talvez Jungkook nunca tenha conseguido viver uma juventude normal. Enquanto adolescentes comuns saíam com amigos, cometiam erros e descobriam quem eram, Jungkook estava treinando para se tornar perfeito. E quando finalmente alcançou o topo do mundo, talvez já fosse tarde para recuperar parte daquela vida. Essa teoria ficou ainda mais forte depois que fãs começaram a analisar algumas músicas ligadas a Jungkook, especialmente músicas com letras sobre solidão, identidade e pressão emocional. Muita gente acredita que várias dessas escolhas musicais funcionam como indiretas sobre sentimentos reais dele. E honestamente, algumas letras realmente são pesadas, principalmente quando falam sobre se sentir vazio, mesmo cercado de milhões de pessoas. Isso fez fãs criarem uma pergunta assustadora. Será que Jungkook realmente é feliz? Mas calma, porque os segredos não acabam aqui. Existe uma história envolvendo Jungkook que até hoje deixa fãs completamente arrepiados. Uma história sobre um momento que aconteceu ao vivo e que muita gente acredita que nunca deveria ter sido transmitido.